Então, qual será a nossa atitude? A mudança estará em nossa consciência, praticando nossos atos com coerência. E a consequência será a fim do próprio medo. Você gosta de nós, somos nós mesmos. Tipo de porque ninguém cuidará de você. Não entre em nossa boa, não dê motivo pra morrer. Honestidade nunca será demais. Sua moral não se ganha, se faz. Não somos donos da verdade, porém não mentimos. Sentimos a necessidade de uma melhoria. A nossa filosofia é sempre transmitir a realidade, sim. Racionais, MC. Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo esse vídeo. Eu sou o professor Paulo Cruz e esse é o meu canal no YouTube. Primeiramente, dê o like nesse vídeo, se inscreva no canal, clique lá no sininho para receber as notificações. E eu quero, em primeiro lugar, pedir desculpa a você que já tinha se inscrito no canal, pelo tempo que eu fiquei sem publicar nenhum vídeo, porque na verdade eu estava muito envolvido com as aulas do meu curso O Brasil é um país racista? Se você não conhece ainda, aqui embaixo tem um link com a descrição do curso, conteúdo programático e a ementa, onde você pode entrar lá, ler e se inscrever, né? Evidentemente, se você se interessar pelo assunto. Eu venho tentado rediscutir ou criar uma nova discussão a respeito do racismo no Brasil. Mas a minha intenção nesse vídeo, então, é tentar refletir um pouco acerca de algumas declarações que o Mano Brown vem dando ao longo dos últimos tempos, a respeito da sua música, a respeito da sua relação com a política, a respeito da periferia, e eu queria analisar um pouco algumas dessas declarações que ele vem dando. Eu vou me concentrar numa entrevista que ele deu recentemente para um jornal chamado Le Monde Diplomatique. O link também está aqui embaixo dessa entrevista, que está no YouTube, você pode assistir depois. Mas as declarações que o Brown tem dado e que tem me causado um certo desconforto e que eu queria refletir, porque na verdade eu fui criado ouvindo Racionais. O meu senso, assim, digamos, de negritude, de não ter vergonha de ser negro, de ver que ser negro é uma coisa bacana, num país como o nosso, que tem muita discriminação, ainda temos o problema do racismo, que ainda é uma realidade no Brasil. Então, na minha época de juventude, essa coisa do racismo era mais forte, e o negro, em geral, ele tem um problema de autoestima em relação a isso. E o Racionais me ajudou muito a superar esse problema, a ver que ser negro é uma coisa normal, é ser um ser humano como qualquer outro. E mais do que isso, me livrou de muitos pensamentos e atitudes ruins. Por exemplo, me deu consciência, como a própria letra de Pânico na Zona Sul, que eu comecei agora cantando um trecho, traz e nos evoca. E também eu deixei de ser um negro limitado, como a própria música do Racionais diz também. Eu queria então me concentrar em 4 declarações básicas que o Mano Brown vem dando ao longo do tempo, e elas são as seguintes. A primeira é que os fãs traíram o Racionais. Ele disse isso muitas vezes já, os fãs vivem criticando ele, dele ter abandonado as suas raízes e e o rap, na verdade, né? Porque agora ele se voltou para uma vertente mais funk, ou até um D-funk de vez em quando. A outra declaração é que a periferia traiu o Racionais e que a periferia virou de direita. Essa também é uma declaração que o Mano Brown vem dando ao longo do tempo. A outra é que ele se arrepende de algumas letras do Racionais, algumas letras que ele fez e que eles cantavam. Ele diz que se arrepende, sobretudo com aquelas letras que falam da mulher de um modo pejorativo ou jocoso. Então ele pede perdão por essas letras e diz que não vai mais cantar essas músicas. E a quarta declaração é a declaração na qual o Mano Brown diz que ele voltou às raízes e que agora ele está não abandonando as raízes, como os fãs disseram, mas voltando às suas raízes, que são o funk, que é o samba rock, e que é o samba rock, sobretudo de Jorge Ben, que é o grande ídolo dele, e aquele soul do Tim Maia e coisa e tal. Porém, antes de qualquer coisa, se o Mano Brown vem dizendo que a periferia se tornou de direita,
É preciso aqui esclarecer um pouco o que significa direita e esquerda, porque eu tenho a impressão que o Mano Brown não tem ideia do que está falando, mas porque ele também tem uma compreensão sobre direita e esquerda, que é uma compreensão muito, digamos assim, pueril, né? Muito sem fundamento, não, na verdade, muito calcada naquilo que a esquerda espalhou ao longo das décadas ou das últimas décadas, a respeito do que é ser de esquerda e do que é ser de direita. Então, eu queria começar primeiro definindo o que significa esquerda em termos políticos. Então, se você procurar por aí a história do termo, você vai ver que ele remonta à Revolução Francesa e como os revolucionários e aqueles que eram os nobres e as pessoas da situação política, como eles se dispunham ao lado do rei para discutir as questões antes da Revolução Francesa. Ou seja, aquelas pessoas que queriam uma manutenção do status quo, mas sem processos revolucionários, se colocavam à direita do rei. E aquelas pessoas que queriam a mudança, e que por fim conseguiram, os jacobinos, eles ficavam à esquerda do rei. Então, é claro que esses conceitos foram ganhando outros penduricalhos aí ao longo do tempo, mas as palavras direita e esquerda surgem exatamente desse contexto da Revolução Francesa. Mas agora, para definir o termo, fundamentalmente, a primeira coisa que uma pessoa de esquerda acredita, ou que conceitualmente a esquerda prega, e às vezes a pessoa é de esquerda e nem pensa nisso, é a seguinte: primeiro, a esquerda acredita na perfectibilidade humana. A esquerda acredita que é possível melhorar o ser humano e melhorar a sociedade implementando revoluções ou reformas, mas que ao longo do tempo, de um modo um tanto positivista, é possível melhorar a sociedade. Por exemplo, acabar com a desigualdade social ou acabar com o preconceito. Então, quer dizer, se você educar, ensinar as pessoas e você fizer distribuição de renda, então você acaba ou minimiza a desigualdade e acaba com o preconceito educando as pessoas. E como se faz isso? Bom, a esquerda prega que você pode fazer isso de um modo radical, e geralmente esse modo radical é uma revolução. Então, quer dizer, tá ruim do jeito que tá, arrebenta com tudo e constrói outra coisa. Uma pessoa de esquerda, ela crê que processos revolucionários são benéficos para derrubar o status quo, derrubar situações que já estão, digamos assim, arraigadas na sociedade e mudar a sociedade. Então, uma pessoa de esquerda ou a esquerda sempre crê que é possível reformar a sociedade por meio de processos revolucionários ou mesmo de reformas, tá? Então, a esquerda crê que num futuro hipotético, ou melhor dizendo, utópico, a sociedade pode ser melhorada através de processos reformatórios e de revolução, processos revolucionários. A esquerda também acredita numa coisa que é muito estranha e complicada de explicar, mas a esquerda acredita que a riqueza ou a prosperidade ou os bens materiais, a riqueza é uma coisa que já existe. A riqueza é algo que já existe na natureza, da qual alguns se apropriaram e deixaram outros sem. A esquerda acabou por dividir a sociedade em duas classes sociais, ou seja, os burgueses ou donos dos meios de produção, ou os ricos, e os pobres, os marginalizados, os proletários, como dizia Marx. Então, quer dizer, existem duas classes sociais e essas classes se dividem, são antagônicas e interdependentes. A classe dos burgueses precisa explorar a classe dos proletários e dos pobres e dos oprimidos, e os oprimidos precisam dessa classe dos burgueses para poder sobreviver. Mas essa divisão em duas classes estanques é uma divisão criada, na verdade, elaborada por Marx, e a esquerda acredita que essas classes são a realidade como a gente vê. Mas o fato é que não é bem assim, como eu vou explicar daqui um pouco. Então, ela acredita que a riqueza é um bem que já existe, do qual alguns se apropriam e deixam os outros sem. É uma visão um tanto russoniana da realidade humana, que diz que o homem é bom, mas quando ele começa a se organizar em sociedade, ele se corrompe, porque os mais fortes começam a dominar tudo e começam a marginalizar e explorar aqueles que são mais fracos.
Uma outra coisa que a esquerda acredita, sobretudo hoje, na atualidade, inclusive nos governos aí de esquerda, socialistas ou social-democratas, é que o Estado deve ser o grande motor para diminuir a desigualdade. Então, o Estado é que vai, por meio de impostos e por meio de trabalhos de engajamento social ou de estado de bem-estar social, como se diz tecnicamente, pegar o dinheiro daqueles que são mais ricos e redistribuir e jogar e realocar esse dinheiro para aqueles que são mais pobres. Então ele não acredita, na verdade, na geração de riqueza, mas que a riqueza tem de ser trazida de um lugar e colocada no outro, que os ricos sempre serão ricos e os pobres serão sempre pobres, se isso não for feito. Então, a esquerda diz que o Estado deve ser o agente de transformação social. E foi essa ideia que gerou aquela visão simplista que, em geral, as pessoas têm a respeito de direita e de esquerda. Uma aluna minha, essa semana agora que passou, esses dias, antes de eu gravar esse vídeo, ela me falou assim, ela falou, professor, eu acredito que a esquerda se preocupa com o social, com os pobres, com as pessoas, e a direita se preocupa com a economia, sobretudo com o dinheiro e com os mais ricos. Mas isso não é verdade, como você vai ver agora que eu explicar o que é a direita. É preciso entender que essa é uma explicação bastante rápida do que é direita e esquerda, porque, na verdade, existem outros aspectos. Por exemplo, há o liberalismo econômico, há o liberalismo de costumes, há o conservadorismo de costumes. Mas eu quero só me concentrar em alguns aspectos principais, né? Então, a direita é a seguinte: ao contrário total, né, e o inverso da esquerda, a direita, ou sobretudo a direita conservadora, ela acredita o quê? Que o ser humano é imperfeito. Enquanto a esquerda acredita que é possível aperfeiçoar o ser humano e a sociedade, a direita, ou o conservadorismo, acredita que o ser humano é imperfeito e ele tende muito a cometer erros. E é por isso que é preciso que a vida seja conduzida e também a vida, tanto a vida pública quanto a vida privada, sejam conduzidas com prudência, ou para usar um termo que o Russell Kirk, um filósofo americano, a política da prudência. As coisas não devem ser feitas de maneira brusca, mas devem ser feitas com prudência para evitar erros e para evitar, inclusive, erros que se tornam irreparáveis. Acabar com o preconceito, por exemplo, do ponto de vista conservador, é um problema, porque, na verdade, o preconceito, a discriminação, o racismo, a homofobia, todos esses tipos de causa de problemas sociais estão dentro do ser humano. Então, o ser humano é imperfeito, o ser humano é, do ponto de vista cristão, se assim eu puder dizer a você que assiste esse vídeo, ele é pecador. Então, ele não consegue acertar na maioria das vezes, mas para acertar, ele precisa de um esforço bastante grande para que ele cometa menos erros possível em sua vida e, se ele for um político, na vida política. Portanto, é preciso que as pessoas na política, por exemplo, tenham menos poder, porque quanto menos poder as pessoas têm, menos erros elas cometem e com causas e consequências das mais variadas na população. Então, a população paga pelo erro de políticos que têm muito poder e, com o muito poder que têm, acabam se corrompendo e causando um grande dano à sociedade. A direita ou o conservadorismo também acredita que a riqueza não é um bem existente, mas a riqueza é produto de trabalho, é produto de esforço. Então, quer dizer, o ouro, por exemplo, enquanto ele está na natureza, ele não é nada. Ou seja, um garimpeiro precisa ficar lá X tempo, não sei lá quanto tempo, garimpando aquilo, até achar uma pepita, e essa pepita ele vende por X. Quem compra por X faz uma pulseira, um anel e vende por Y, e aquela pessoa que compra por Y coloca na sua loja para vender e vende por Z. Então, há uma cadeia econômica aí de produção que faz com que o ouro, que aquele ouro que está na natureza e que não valia nada, ele passa a ter valor pelo esforço da pessoa que colheu aquele ouro, que encontrou aquele ouro, passa a ter valor pelo comércio que ele gera, né, pela cadeia de comércio que ele gera até o consumidor final. Então, a riqueza é um bem que se deve produzir,
Então, a grande maioria das pessoas que são ricas, elas são ricas por quê? Porque tiveram ideias e porque empreenderam com as suas ideias. Porque pegaram, por exemplo, o seu dinheiro, ou trabalharam e deixaram de gastar o seu dinheiro para juntar, para poder empreender e gerar mais emprego, gerar mais renda e fazer a economia, então, se movimentar. É claro que eu não posso esquecer que no Brasil uma grande parte da riqueza existente é patrimonial, é de herança. Então, sei lá, é aquela pessoa que mora num bairro, é aquela portuguesinha que mora no bairro e é dona de 300 casas de aluguel no bairro. Então, ela não gera emprego, não gera renda, não gera nada, ela só gera renda para ela própria e fica acumulando aquela renda se ela não investe isso em lugar nenhum. Então, as pessoas que são herdeiros de patrimônio, em geral, elas têm uma renda que não faz a economia se movimentar. Esse é um mal que vem sendo criticado desde a época da escravidão. Por exemplo, o André Rebouças, o grande André Rebouças, sobre o qual eu tenho uma aula inteira no meu curso O Brasil é um País Racista, o Rebouças já criticava, e ele chamava esses grandes latifundiários, né, de landlords, né, ou senhores da terra. Então ele dizia que um projeto de reforma agrária liberal que ele propõe era fazer uma distribuição dessas terras dentro da própria fazenda e as pessoas criariam ali uma cadeia de produção e de comércio através da livre associação, né, através da liberdade individual e do livre comércio. E isso então geraria riqueza para todo mundo, geraria renda para todo mundo. Quem é conservador ou quem é de direita não acredita em processos revolucionários para transformar a sociedade, não acredita que é possível pegar dinheiro de um e transferir para o outro e que isso vai manter uma cadeia de saúde, digamos assim, econômica adequada. Então, o conservador acredita que as mudanças devem ser feitas com prudência e, sobretudo, observando o passado, observando as coisas que deram certo no passado, observando aquilo que o Edmund Burke chama das coisas consagradas pelo uso. Então, quer dizer, aquilo que deu certo no passado deve ser averiguado para que nós não caiamos em processos revolucionários ou nós não façamos reformas que, no fim, vão trazer prejuízo em vez de vantagem. Então, quer dizer, eu olho para trás e penso: olha, alguém já fez isso? Deu certo? Se deu certo, a gente pode repetir agora. Se não deu certo, então é melhor a gente sentar e esperar mais um pouco, esperar um momento mais apropriado, ou até termos certeza absoluta que esse processo de reforma ele não vai causar dano para a sociedade. Então, quer dizer, o conservador, a pessoa que é de direita, ela não é um imobilista, alguém que gosta do status quo e quer ficar assim. Na verdade, ela vê a situação, analisa e ela sabe que muitas coisas são passíveis de reforma e que só vão perdurar se houver uma reforma, se houver uma adaptação à circunstância do momento. Então, a questão não é imobilidade, mas reformas graduais, reformas saudáveis e reformas prudentes na sociedade e na própria vida pessoal de cada indivíduo na sociedade. Portanto, a direita acredita em liberdade individual, liberdade econômica e livre associação. Então, o que é isso? Isso significa que o poder estatal deve recuar e deixar a sociedade estabelecer os seus parâmetros de negociação. Isso significa que o Estado, então, diminui, por exemplo, a carga tributária e faz com que mais pessoas que querem empreender consigam empreender, então que o Estado desburocratize, por exemplo, a abertura de empresas ou pequenos empreendedores, estimule o empreendedorismo para que as pessoas, aquele pobrezinho que mora na favela, quer dizer, a periferia é pulsante de comércio, é pulsante de ideias, há pessoas que têm muitas ideias boas e não conseguem colocar em prática por causa da burocracia e por causa do Estado gigantesco que as oprime. Então, quem é de direita, quem é conservador ou liberal, acredita que a livre associação, a liberdade individual é melhor, por quê? Porque ela é capaz de gerar renda e diminuir a desigualdade. Não por uma intervenção do Estado, por uma ação do Estado, mas pela ação da própria sociedade, dos próprios indivíduos. Então, diminuir a desigualdade de maneira apropriada e perene é tornar as pessoas mais capazes de competir,
Por exemplo, quando as pessoas dizem, eu não vejo negros na diretoria das grandes empresas. Evidentemente, nós temos poucas grandes empresas no Brasil. Se tivéssemos mais grandes empresas, fatalmente teríamos mais negros nessas empresas. Se tivéssemos 500 bancos ao invés de 5 bancos, seria mais provável ver negros na diretoria de bancos. Então, quanto menos livre é o mercado, quanto mais fechado, quanto menos oportunidade as pessoas têm, menos elas prosperam e menos pessoas em situação melhor a gente vê. Então, é claro que o Estado tem que ter uma intervenção naquelas situações mais graves, por exemplo, de pessoas que são miseráveis, pessoas que não têm condições nem de um lugar para morar e coisa e tal. Sim, então deve haver uma intervenção em casos específicos de segurança nacional e tal, não que o Estado deva sair de cena. Os libertários ou anarcocapitalistas, que nem se consideram de direita, eles acreditam que o Estado deve sair de cena e o indivíduo deve ser senhor da sua situação e aquela tal da mão invisível do mercado, como dizia Adam Smith, deve controlar tudo. Eu, como um conservador e, de certo modo, liberal na economia, né, em termos econômicos, eu acredito que o Estado deve intervir onde precisar intervir. E nas livres iniciativas, no comércio e na liberdade individual, ele não deve intervir. Então, ele deve deixar as pessoas livres para poder concorrer e prosperar por si próprias. Um exemplo americano é o melhor exemplo que nós temos de uma sociedade livre, onde as pessoas, com esforço, conseguem empreender e conseguem melhorar de vida. Claro, tem seus problemas, mas isso já dizem as pesquisas que o pobre americano é muito menos pobre que o pobre brasileiro. Então, a América é um bom exemplo de como o empreendedorismo pode transformar uma sociedade. Então, para fechar a explicação, a esquerda acredita na perfectibilidade humana, na ação estatal, em processos revolucionários, e a direita acredita na iniciativa individual, na liberdade de crença, na liberdade de livre associação, na liberdade econômica, nas liberdades individuais, acredita num Estado pequeno e acredita que a riqueza é um bem que se produz e não que alguém toma do outro e que precisa de um processo estatal para transferir a riqueza de um para o outro. Então, essa é a fundamental diferença entre direita e entre esquerda no Brasil e no mundo. Não tem nada a ver com um gostar de pobre e outro gostar de rico, um se preocupar com o social e outro se preocupar com a economia. Na verdade, os dois têm preocupações econômicas, só que um acha que o Estado é o agente transformador e o outro acha que o próprio indivíduo é o agente transformador. Na realidade, se você olhar aí a vida das pessoas, a vida da periferia, por exemplo, você vai ver que as pessoas têm muita vontade de empreender, têm muitas ideias boas, e é o próprio Estado que as impede de chegar onde elas querem, de conseguir o seu negócio, o seu dinheiro e a sua prosperidade. Mas então, voltando ao Mano Brown e as suas declarações polêmicas, aí para a gente analisar rapidinho o que eu acho delas. Primeiro, os fãs traíram o Racionais. Na verdade, eu respondi, inclusive, um tweet dele de um tempo atrás em que ele disse isso. Eu disse a ele o seguinte: Brown, não foi a periferia ou os fãs que traíram o Racionais. Na verdade, você traiu a periferia quando você se desliga dessa moralidade da periferia, que é natural, que pertence ao senso comum, aquele senso de justiça que é da tradição, que é da religião, que é milenar, a ideia de que a justiça é dar a cada um o que é devido, e você então começa a adquirir um senso de justiça que é ideológico. Você começa, como diz a própria letra da sua música, a andar com os branquinhos do shopping, com aquele monte de artista marxista e aquele pessoal engajado, aqueles produtores e coisa e tal, e aí a sua moralidade ganha caráter ideológico. Então você começa a olhar a periferia não de dentro para fora, mas de fora para dentro. Então os fãs continuam ouvindo Racionais, a periferia continua ouvindo Racionais. Quem não ouve mais Racionais é você mesmo, porque você acha que as letras do Racionais já não fazem mais sentido para você, mas ainda fazem muito sentido para a periferia, porque as pessoas que moram na periferia continuam tendo a mesma posição que tinham na época que você escreveu as letras. Então, o fato de você ter mudado
não significa necessariamente que você, Mano Brown, tenha evoluído de pensamento. Na verdade, o que eu acho é que você involuiu, porque você perdeu aquela sua sagacidade natural da periferia e vem adquirindo uma sagacidade que é livresca, que é observar a periferia de fora para dentro, com categorias que são criadas por intelectuais que sequer moram na periferia, que sequer vêm de lá e que sequer compreendem a periferia. Então, quem se afastou da periferia moralmente e, digamos assim, ideologicamente, foi você, né? Mas não foi a periferia que se afastou do Racionais. Sobre a ideia da periferia ter virado de direita, você inclusive falou isso agora nesse comício que teve recentemente do PT, né, de que o PT precisava voltar para a base. Mas o que você não entende é o seguinte: não é que a periferia agora é de direita porque votou num candidato que promete segurança, né? E que o governo Lula trouxe prosperidade para a periferia, para a favela, e agora a periferia e a favela querem ter os seus bens resguardados pela polícia que a prejudica. Não é bem assim. Se você entender bem, você percebe que a luta da periferia sempre foi pela propriedade privada. O ser humano sempre quer melhorar, o ser humano sempre quer ter sua vida incrementada. Então, quer dizer, se eu consigo uma casa, eu quero preservar minha casa. Se eu compro um celular, eu quero ficar com o meu celular, eu quero ficar com o meu relógio. Então, esse senso de propriedade é um sentido sagrado para o ser humano. Não é só para a periferia, não é só para os ricos. Então, quer dizer, quem tem um bem quer ter o seu bem preservado. Então, o fato do Lula ter feito um governo populista, na verdade, ele aumentou o crédito. Por quê? E aí a periferia se endividou. Se você olhar, quem é que não tem um carnê hoje na periferia? Quem é que não tem o nome com restrição em Serasa, SPC, dentro da periferia? Porque, na verdade, as pessoas se endividaram com a abertura de crédito que o governo Lula deu para a periferia, para os pobres, para todos os brasileiros. Nesse aspecto, então, não é que a periferia virou de direita. A periferia sempre foi de direita. A periferia sempre foi conservadora, por exemplo, nos costumes. Sempre gostou de família, sempre gostou de religião, de igreja, né? Ou de terreiro. Então, ela sempre gostou de religião, sempre teve aquele senso comunitário. Então, a periferia sempre gostou de coisas que o conservadorismo gosta, que é manter as coisas que são boas e mudar as coisas que são ruins, mas não necessariamente por processos de revolução. A periferia sempre lutou pelos seus bens materiais e sempre lutou pela sua moralidade. As mães sempre tentando proteger os filhos, os pais sempre tentando proteger os filhos. Esses são bens conservadores, de que os mais velhos cuidam dos mais novos. O que a esquerda fez, na verdade, foi espalhar pela periferia a ideia de que a esquerda se preocupa com os pobres e que a esquerda defende os pobres. Então, o que ela fez? A esquerda, e sobretudo o PT, nos governos Lula e Dilma, foi criar aquilo que eu chamo, né, de escravidão ideológica. Então, o negro não é mais escravo fisicamente, mas hoje ele é um escravo das ideias do PT, das ideias da esquerda, das ideias de que o rico ou o patrão é o seu inimigo e que ele nunca vai conseguir melhorar de vida se o Estado não fizer isso por ele. Então, o Estado, nas mãos do PT, se tornou o grande pai dos pobres. O Lula se tornou o grande pai dos pobres, aquele que protege os pobres e que melhora a vida dos pobres, que sozinhos não conseguiriam se não fosse a ajuda dele e a ajuda do governo. Então a esquerda dominou ideologicamente a periferia, mas nunca dominou o ideal da periferia, o pensamento da periferia. Então, isso que se espalhou pela periferia foi a ideia de que, já que a esquerda se preocupa com os pobres, então eu voto na esquerda. Né? Mas isso é só um cabresto ideológico para o voto. Não significa que hoje a periferia deveria ser de esquerda. Deveria, por exemplo, nos costumes, gostar daquilo que a esquerda gosta, daquela farra, da destruição da família, por exemplo, que a esquerda apregoa, de que a família não é família de verdade e de que a família é a guardiã da burguesia e deve ser destruída, como Marx e Engels diziam. A periferia sempre gostou de família, ou que a religião é o ópio do povo, como dizia o Marx, e que a religião deve acabar. A periferia sempre gostou de religião. E que, na verdade, o proletariado deve tomar o poder, pegar em armas e fazer revolução.
A periferia nunca gostou de processos revolucionários de transformação. A periferia é formada de gente comum, gente simples que quer trabalhar, que quer viver, que quer empreender e que quer prosperar e viver uma vida sossegada. Os problemas que a periferia enfrenta, por exemplo, de violência, ou em relação ao tráfico de drogas, em relação ao crime, é mais uma questão de vulnerabilidade a essas questões do que de falta de oportunidade, no sentido de que as pessoas não conseguem sair daquela situação, então elas vão para o crime, vão para o tráfico, né? Eu creio que essas são questões muito mais de decisão, porque antigamente a população era mais pobre e havia menos crime. Então, a criminalidade aumentou nos anos de governo do PT e, sobretudo, a miséria aumentou durante os governos petistas. Tem link aí embaixo, você pode clicar e ver que, na verdade, essa coisa de que o PT ajudou a tirar o pobre da pobreza, ou que o pobre agora pode andar de avião, são tudo falácias criadas pelo PT para trazer aquela escravidão ideológica que eu critico muito. Os negros precisam sair disso. O movimento negro precisa deixar esse pensamento de escravo do PT. Então a periferia não tem nada a ver com a esquerda. A periferia não tem nada a ver com o PT. A periferia quer prosperar como todo mundo na face da terra. O famoso sociólogo Alberto Guerreiro Ramos, sociólogo negro, e que foi embora por ter sido jogado para escanteio pela própria esquerda, ele dizia, olha, os sociólogos precisam aprender que existe um negro que não é o negro tema da sociologia. Eles fizeram do negro um objeto de estudo. Então ele fala, olha, há o negro tema, que a sociologia gosta, e há o negro vida, e é do negro vida que eu quero falar. E eu também estou falando do negro vida e não do negro tema da sociologia, do negro tema do PT, do negro dos livros. É o negro que levanta cedo, que vai trabalhar, é o pobre que levanta cedo e que vai trabalhar e que não quer depender do Estado para que a sua prosperidade, para que a sua vida melhore. Um outro ponto é sobre as letras. O Mano Brown diz que não canta mais algumas letras, sobretudo aquelas que falam das mulheres, porque ele acredita que aquelas letras não têm mais nada a ver com o que ele pensa. Só uma ponderação rápida. Então, quer dizer, não é porque ele escrevia letras falando mal de mulher, ou falando em tom jocoso ou pejorativo, é que ele não gostava, ou que ele tinha ódio das mulheres, ou que ele era machista, digamos assim. Ele até diz isso, eu fui criado como um machista e tal. Na verdade, assim, isso é um pensamento comum. Ele está descrevendo e ele não estava, na verdade, emitindo a sua opinião. Eu quero crer que as letras de rap, ou qualquer letra que fale de maneira pejorativa, ou que fale de crime, como as letras dos Racionais falavam, não estimulavam o crime ou a violência contra a mulher, ou qualquer tipo de violência. Na verdade, eram crônicas, são crônicas daquilo que acontece na periferia. Eles estão não querendo ver uma situação ideal, mas simplesmente descrevendo aquilo que é. Então, o Mano Brown hoje se dizer arrependido e dizer que ele não vai mais cantar essas músicas porque não concorda mais com as letras, é simplesmente porque ele mudou a maneira dele de pensar. Ele hoje pensa como pensa a esquerda acadêmica e não mais como pensa a periferia. E não que a periferia pense errado, mas a periferia é o que é. A vida real é diferente daquela vida livresca. O negro vida é diferente do negro tema. E por fim, o fato do Mano Brown dizer que voltou às raízes, sob as críticas de que os seus fãs fazem a ele, dizendo que ele abandonou as suas raízes, ele diz, não, eu, na verdade, sou mais velho, então eu voltei às raízes. As pessoas que são meus fãs mais novos agora, eles cresceram na época do gangsta rap, na época do Public Enemy, na época do Racionais, mas eu não, eu sou mais velho. Então eu voltei ao funk, voltei ao soul, então ele diz que ele voltou às suas raízes, por quê? Exatamente porque ele sabe que aquela música é boa, que aquela música é bem feita. Então, na verdade, ele sabe que aquelas coisas do passado que ele conhece muito bem, e acho que música, na verdade, é a única coisa na qual ele domina. Então, como ele domina a música e ele sabe o que é música boa, ele diz, olha, voltar às raízes é voltar àquelas coisas que eram boas e trazer aquelas coisas que eram boas para o presente. O que é isso senão conservadorismo? O que é isso senão ser de direita? Então, nesse aspecto, no aspecto musical, Mano Brown é de direita também.
Por quê? Porque ele sabe preservar aquilo que era bom, aquilo que no passado deu certo, funcionou. Ele não quer transformações bruscas na música. Ele sabe quando uma música é ruim, quando uma música é boa, quando estragam o rap, quando estragam o soul. Ele sabe discernir isso. Então, como diz o grande historiador Robert Conquest, que escreveu, um dos escritores daquele livro, O Livro Negro do Comunismo, ele tem uma frase famosa que diz o seguinte: todo mundo é conservador nos assuntos que conhece. Então, desse modo, o Mano Brown, como conhece muito bem de música, ele tende a ser, em música, uma pessoa também conservadora. Apesar de, em todas as outras coisas que ele não domina, ele querer ser progressista. Ele até fala nessa reportagem do Le Monde que há um Brown que é artista e há um Brown que é pessoa. Então, o Brown artista é conservador e o Brown pessoa é progressista. Isso é muito engraçado. Mas você pode conferir e pode ver, inclusive nessa entrevista que ele fala isso. Então, na verdade, as coisas que a gente conhece, nós tendemos a preservá-las. As coisas que amamos, nós queremos preservar, nós não queremos destruir. Então, desse modo, o Brown é de direita nesse aspecto. No aspecto musical, no aspecto que ele domina, naquilo que ele ama e conhece muito bem. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo. Não esquece aí de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de clicar lá no sininho. Espero que você tenha compreendido aí a minha análise, tenha gostado. Eu pretendo voltar a esse assunto mais vezes, mas fica por aqui então. Sempre que tiver uma novidade, você vai receber lá a sua notificação. Muito obrigado, um abraço e até a próxima!